Desde fevereiro de 2020, o velho e cansado planeta Terra foi abalado por um vírus. Esse vírus contaminou todo o planeta, trouxe a Covid-19. Sabe que existe uma profecia na palavra de Deus, de que no final dos tempos, tudo o que pudesse ser abalado seria abalado, para que o reino inabalável de Jesus Cristo possa vir em glória e majestade. Eu vou ler esse texto que está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, o verso 25 até o verso 29. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Em março do ano passado, quando as igrejas fecharam, eu queria entender o que isso tinha a ver com a profecia, essa pandemia que ainda é uma endemia, uma doença contínua, um vírus contínuo. Não sabemos quanto tempo vai para debelar, para a ciência conseguir, se é que a ciência vai conseguir controlar esse vírus. As mutações são muito recorrentes. E então foi estudar. Está escrito que no final dos tempos, Deus iria abalar os poderes da terra. O que são os poderes da terra? As potestades, os governos. Deus iria mostrar a fragilidade humana. Isso aconteceu na abertura do sexto selo e aconteceria durante o sexto selo. E nós estamos vivendo o cumprimento disso. E no final do sexto selo, Deus vai abalar os poderes do céu, o sol, a lua e as estrelas, com a chegada de Jesus na abertura do sétimo selo. Então eu gravei 2 sermões. O abalo das potestades da terra na abertura do sexto selo e o abalo das potestades do céu no fechamento do sexto selo. É o que nós estamos vivendo hoje. As nações estão abaladas, o mundo foi abalado por uma virose. A economia, a indústria, o comércio, as famílias, os lares, os casamentos, tudo foi abalado, tudo que pode ser abalado foi abalado, está sendo abalado, para que logo o reino inabalável de Jesus Cristo venha. Apesar da dor, do sofrimento, das mortes, das perdas, isso é um sinal profético de Deus, de que este mundo não vai longe, em breve Jesus vai voltar. Nós cremos nisso. Nesse período eu entrevistei os maiores teólogos da Igreja Mundial que falam português. Nós temos o nosso BRI, que é um Instituto de Pesquisa Permanente da Bíblia. Eu conversei com o diretor, o Dr. Elias Brasil. No final de cada entrevista eu perguntava o que ele achava daquele momento. E me marcou muito a resposta do diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica. Ele disse: nós estamos por conta de Deus. Ele disse: pastor, que profecia falta se cumprir? Logicamente a pregação do Evangelho então virá ao fim, mas isso Deus pode fazer através do Espírito Santo e dos meios de comunicação, usando a sua igreja em poucas semanas, em poucos meses. Nós estamos por conta do relógio de Deus. Cremos que estamos muito perto da meia-noite, quando Deus livrará o seu povo. Meia-noite moral, espiritual. Nessa hora eu quero falar um pouquinho para você sobre os abalos, as tempestades da nossa vida. Quem nunca foi abalado por uma doença? Quem nunca foi abalado por uma tristeza, por uma decepção, por uma perda? Em 2003, início de 2003, eu confiei num amigo
confiei um recurso que eu tinha, um projeto de estudo fora do país, e eu confiei a ele a administração. E ele mentiu para mim. Infelizmente ele é morto. E ele jogou tudo fora, tudo no lixo. Foi uma tremenda uma decepção e aquilo me abalou muito, porque eu economizei durante quase 20 anos. E foi tudo de água abaixo. Quem nunca passou por problemas, por tempestades? Mas eu coloquei minha esperança em Jesus. Porque eram apenas coisas materiais, aquilo iria passar e passou. Eu quero orar a Deus para que, ao ouvir a mensagem desse momento, o Espírito Santo fale ao seu coração. Querido Jesus, nessa hora, prega aos teus filhos, às tuas filhas, aos teus queridos. Mostra, Senhor, que apesar dos abalos, das tempestades, dos vendavais desse mundo, existe um Deus, o guarda de Israel, que não dorme, que está no controle de todas as coisas e quer controlar a nossa existência na travessia das tempestades desse mar tempestuoso. Abençoa-nos em nome de Jesus, amém. O texto está em Marcos 4, verso 35, pega a palavra de Deus aí. Estamos navegando bastante pelo Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho que foi escrito. Você conhece, são relatos conhecidos, estamos extraindo algumas lições para a nossa vida com esse tema, olhar de esperança. Procure sempre olhar esses textos, pessoas, circunstâncias em que Jesus sempre foi a solução. Ele é o nosso lugar, onde olhamos sempre com esperança. A pessoa, o seu trono de graça é o lugar onde olhamos com esperança. Verso 35 de Marcos 4 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, vamos passar para outra margem. Estavam ali, no lago da Galileia, um lago de água doce, de mais ou menos 10 quilômetros por 20. Atrás fica as montanhas de Golã, depois a Síria, do outro lado fica a Galileia, Cafarnaum. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Jesus estava cansado. Jesus sofreu como homem tudo o que nós sofremos. Cansaço, dor, fome, sono, dormia ao relento, dependia de amigos. Muitas vezes buscava simpatia humana, afeição humana nos relacionamentos saudáveis. Era um homem, na sua humanidade sofreu como nós. A Bíblia diz que ora se levantou grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de maneira que o mesmo já estava encher-se de água. Eu não sei se alguma coisa se voltou contra você, algum vendaval, alguma dificuldade, alguma tempestade. Sabe, o que eu mais vejo acontecer e o que mais me entristece são os queridos se levantarem uns contra os outros. Por exemplo, o camarada casa com uma jovem, ambos constroem uma vida social, material, espiritual, familiar. O camarada prospera, a mulher dá o sangue, ajuda, participa, sofre. Aí o camarada na casa dos 50 e poucos anos, normalmente nessa idade, aí o cara está mais estabilizado, ele olha para a mulher e diz assim: eu não te amo mais. Como assim? Não amo mais. Aí arruma uma garota nova e larga a igreja, larga as coisas de Deus, larga a família, faz os filhos sofrerem. Ou a mulher às vezes faz isso também, um pouco mais raro, mas está acontecendo bastante. A pior tempestade é daqueles que nós amamos, daqueles que se voltam contra nós. Satanás, ele é terrível. Satanás, ele é cruel, ele é covarde, ele é vingativo, ele procura usar os mais próximos para nos ferir mais profundamente. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa sob o travesseiro. Olha a pergunta, despertaram Jesus e perguntaram: o senhor não se importa? Olha que pergunta. O senhor encarnou? O senhor veio entre nós? O senhor morreu por nós, ressuscitou por nós, intercede por nós, está fazendo uma morada para nós, vai voltar, e ainda você pergunta: o senhor se importa comigo? Não é isso que nós fazemos.
Mestre, o senhor não se importa? Jesus não falou nada. Ele só agiu. Repreendeu o vento e disse ao mar: calma, emudece-te, aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que vocês são tão pequenos de fé, tão tímidos? Onde está a fé de vocês? E eles, possuídos de grande temor, temor respeitoso, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Há uma música antiga do Horácio do Rei que eu amo. A música é uma pergunta: que amor é esse? Que amor é esse? Quem é esse? Jesus prometeu nascer, nasceu. A Bíblia relata o modo como ele ia viver, e ele viveu o modo como deveria viver, como servo sofredor. Viveu. A Bíblia profetizou a sua morte, e do jeito que foi profetizado, ele morreu. A sua ressurreição, ressuscitou, foi assunto ao céu. Vive para interceder por você e por mim. Está a nosso favor lá no Santíssimo. É o arquiteto, projetou a sua casa, está construindo a sua casa e voltará para te levar para o céu. Então não pergunte para Deus se Ele se interessa por você. Você e eu teremos as nossas tempestades, as nossas lutas, mas desde que Ele esteja no barco, tenha paz, tenha esperança. O problema é você fazer a travessia sem Jesus. O problema não é que se vão existir ou não dificuldades. O diabo vai balançar, ele vai tentar abalar, ele vai tentar destruir. Agora, quem está conosco? Quem está no teu casamento, no meu casamento, no teu lar, no meu lar? Quem está na tua vida e na minha vida é Cristo. As ondas virão. Eu gosto da honestidade de Deus. É, a honestidade de Deus. Deus nos mostra o futuro suficiente para a gente crer nele, esperar nele, confiar nele, só o suficiente. Basta. Mas ele não deixa a gente sem aviso. Aí está São Mateus 24, São Marcos 13, São Lucas 21, o livro do Apocalipse, as profecias de Daniel. Está tudo aí, o que vai acontecer. Está acontecendo assim, diante de nós. São Lucas 21 fala que haveria doenças, epidemias, pandemias, guerras, rumores de guerras, como está vendo no Oriente Próximo outra vez. Está tudo aí. Os maiores dos sinais. O amor se esfriaria de quase todos. Fala assim, grande três eras, né? A era teológica, com Deus era o centro. Depois veio a era da ciência, a ciência foi colocada no centro. Hoje o centro é o ser humano. A era egóica, o egoísmo. A verdade é o que eu quero, o que eu sinto, mesmo que seja mentira, mas eu quero, então é verdade. Vivemos num mundo louco. Pessoas possuídas pelo egoísmo, pelo orgulho, dominadas por Satanás. Segundo Timóteo 3, é um cumprimento literal do verso 1 até o verso 9, leia lá o estado do coração humano. Então, o apóstolo Paulo diz assim: nos últimos tempos virão dias difíceis, tempos difíceis. Por quê? Não é por causa da pandemia, por causa da economia, não. É por causa do coração humano. Enquanto quase 1 bilhão de pessoas estão passando fome, existe uma espera de 4 meses para entregar iates para quem tem dinheiro no mundo, para poder ir para o mar fazer suas festas, suas orgias. Vou te falar uma coisa, não sou contra animais domésticos, tá? Não sou contra você ter o teu cachorrinho, o teu gatinho, não sou contra. Eu já gosto mais de bicho grande, eu me criei em fazenda, eu gosto de cavalo, gosto de boi, eu gosto de animal grande, mas não é errado. Mas você sabia que se os Estados Unidos da América do Norte gastassem o que gastam com animais domésticos, os pets, gastasse o dinheiro, cerca de 90 bilhões de dólares, acabaria com a fome infantil em 1 ano no mundo? Por que as pessoas cuidam mais dos seus animais? Gastam rios de dinheiro. Eu não sei aqui na tua região, no Espírito Santo, mas em São Paulo, em cada esquina tem um pet, e são redes. E está sempre cheio.
É o amor ao animal? É. Mas normalmente é o amor a si mesmo. Veja que eu não estou criticando os animais. Eu estou dizendo o seguinte, a pessoa quer ter um animal por causa dela. E agora quando vê um pobre, um andrajoso para ajudar alguém, para dar uma cesta básica, não dá. Porque uma consulta em São Paulo de um cachorro doente é R$ 300. Gasta-se mais hoje nos Estados Unidos, isso é estatística, lá tem para tudo. Gasta-se bilhões e bilhões com animais domésticos, enquanto milhões de seres humanos, especialmente crianças, 100 milhões de crianças estão abandonadas nas ruas do mundo. Que mundo é esse? O abalo é moral, o abalo é espiritual, a tempestade é do coração humano, egoísta, centrado em si mesmo. O Senhor se interessa. Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Jesus virá para estabelecer um reino onde habita justiça. Vivemos num mundo injusto, num mundo desigual. Eu moro perto da favela do Paraisópolis, em São Paulo. Perto. E às vezes eu passo e consigo ver prédios luxuosos. Deus ama isso, Deus gosta disso. Qual a maior dificuldade do ser humano? Não são os problemas internos, como já falei, é o problema interno, é o coração. A pergunta é, Jesus se interessa pelas tempestades da tua vida? Jesus se interessa. Jesus está no barco da tua existência? Você está atravessando daqui até o Porto Seguro com Ele? Aí, meu amigo, pode vir vendavais, pode vir problema, pode vir dificuldade, pode entrar água, pode sair água, pode tudo acontecer. Se Jesus estiver junto, aí tem solução. Por isso que o nosso olhar deve ser um olhar acima das dificuldades, porque Ele está acima de nós, sobre nós, controlando todas as coisas. Guerras vêm, guerras vão, problemas vêm, problemas vão. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O importante não é o que acontece no barco da nossa vida, mas quem está conosco no barco da nossa vida. Por favor, nunca machuque o coração de Deus perguntando se Ele se interessa. Basta você olhar para a cruz, onde Deus deu tudo sem ter nada mais para dar. Deus deu tudo sem ter nada mais para dar. Simplesmente deu-se a si mesmo. Há uma história que eu gosto muito de relembrar e contar. Essa história aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1944. Exatamente no dia 13 de julho. Aconteceu em Auschwitz, no campo de concentração na Polônia. Ali um caminhão descarregava um grupo de mulheres trazido de Budapeste. E dentre aquelas mulheres estava uma moça chamada Claire Hado. Assim que ela desceu, suas roupas foram tiradas e um número foi tatuado em seu corpo, 82585. E ela já entendeu, ela era uma pessoa inteligente. Seu pai era um grande jornalista. Seu pai tinha um jornal na Hungria que abastecia o mundo com as informações daquela região, especialmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Confiscaram tudo do pai dela e ele morreu infartado. E ela foi perseguida e presa e levada para Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. E Claire Hado viu que ao ser tatuada com um número, queriam roubar-lhe a identidade. Estava num campo de concentração e ela via, logicamente, enquanto as pessoas tinham força e utilidade, trabalho, enquanto não tinham, depois que não tinham mais utilidade, câmara de gás. Mas alguém chegou para ela e disse assim, a doutora Katharine Winkler quer falar com você. Ela não sabia quem era. Ela falou, como que nesse turbilhão eu vou... E o tempo foi passando e sempre a informação, a doutora Katharine Winkler quer falar com você. Era radiologista, também da região de Budapeste, da cidade de Budapeste, que estava ali. E ela era obrigada a prestar serviço para um monstro, Joseph Mengele. Mas ela não tinha oportunidade nenhuma. Ela foi enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Uma sopa rala, ficando magra, doente. Foi colocada na sala de costura, foi agredida.
E então ela percebeu que não havia mais oportunidade. Acontece que os exércitos russos já vinham chegando e a Cruz Vermelha Internacional, ouvia-se o ribombar dos canhões. E os soldados ali em Auschwitz estavam com medo, pensando mais em como se salvar do que cuidar dos que estavam ali. O fato é que Claire Hado foi colocada na fila para a câmara de gás. E então, ela estava nos últimos lugares. E ela percebeu que o soldado que estava na retaguarda se descuidou e foi para a frente conversar com os outros soldados sobre a ameaça, a chegada dos exércitos russos para libertar os judeus e outros ali do campo de concentração. E ela correu o que pôde. E ela viu uma sala escrito perigo. Ela falou, nada é pior do que isso. E ela, quando entra na sala, encontra a doutora Katharine Winkler. E aquela médica disse, eu estou há muitas semanas tentando falar com você. Ela disse, mas eu não te conheço. Ela disse, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu sou filha de uma mãe muito pobre, passamos por muitos problemas na vida. E meu sonho era fazer faculdade de medicina e servir a humanidade. E quando eu não conseguia fazer, um homem muito bondoso pagou a minha faculdade. O nome dele se chama Alexander Hado. E então Claire, ao ouvir o nome do seu pai, começou a chorar. E a médica, a doutora Katharine, disse, quando eu soube que você estava aqui, eu vi a oportunidade de recompensar aquilo que seu pai fez por mim. E em meio a esse turbilhão, essa tempestade, eu resolvi salvar você. E elas ficaram ali, de repente os guardas chegaram e a médica enfrentou, dizendo que ela não estava ali, desafiou, defendeu com a própria vida. E então, Claire Hado disse, por que você está fazendo isso por mim? Ela disse, porque eu fui agradecer o seu pai, o fato de ele ter pagado meus estudos em medicina, e ele disse, não me agradeça. Mas o dia que você encontrar alguém em necessidade, faça alguma coisa por essa pessoa. E a médica disse, eu estou fazendo pela filha dele, e eu vou salvar você. A noite chegou. Ela disse, vá para um lugar que é o lugar dos enfermos, que ninguém entra lá, dos contagiosos, dos contagiados. Lá existe uma médica, a senha, uma médica italiana, a senha é Perugina. Você chega e bata na janela e diga Perugina. E ela se escondeu lá e ficou lá na sala no quarto, no ambiente dos doentes com contágio. E nisso o exército russo chegou, a Cruz Vermelha chegou. E a doutora Katharine Winkler foi até lá se despedir de Claire Hado, dizendo, eu estou indo para Berlim com o Dr. Joseph Mengele. Se eu sobreviver, eu vou contar as monstruosidades desse homem mentiroso que fazia tudo isso em nome da ciência. E elas se abraçaram e Claire Hado disse, você salvou a minha vida nesse campo de concentração. Ela disse, não, o seu pai me ajudou e eu salvei a sua vida por causa do amor do seu pai. Joseph Mengele e a equipe foram para Berlim. Poucas horas depois, chegaram os exércitos russos e a Cruz Vermelha. A 10 quilômetros dali numa vala encontraram toda a equipe de Joseph Mengele assassinada e a doutora Katharine Winkler com um tiro na cabeça. Ela morreu. Mas antes de morrer, ela salvou a vida de uma jornalista por gratidão ao seu pai que havia pago os seus estudos. Que amor foi esse? Um amor de gratidão. Nós todos estamos nesse mundo concentrados debaixo de uma coisa chamada natureza pecaminosa. O mundo geme, os animais gemem, a natureza geme. Mas em breve os exércitos celestiais virão, a cruz vermelha celestial virá, e pelo sangue de Jesus nós sairemos daqui para a glória celestial. Temos problemas? Temos.
Todos somos refugiados, todos estamos num grande campo de concentração do mal, mas em breve Jesus voltará. Olhe acima da tempestade, olhe para frente, porque aquele que prometeu vir, virá e não tardará. Que você mantenha o olhar de esperança na eterna redenção que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque temos a Ti como âncora de fé, como esperança de redenção. Volta logo, Senhor, para que nós saiamos deste campo de concentração do mal, para estarmos em plena liberdade no Éden outra vez. E quando as tempestades baterem à porta da nossa existência, que nós possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco e não precisaremos perguntar se o Senhor se interessa, porque o Senhor já demonstrou o seu interesse na cruz do Calvário. Nos dê sempre o Espírito Santo e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.